Olá, boa tarde, pessoal do site Escola Digital. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para me apresentar. Eu sou a professora Sandra Godoy. Eu tenho uma formação assim um pouquinho eclética. Eu sou assistente social, trabalhei bastante tempo nessa área e depois eu entrei para a área da docência. Estou resumindo bastante, tá? Mas assim, minha formação é serviço social, marketing, comunicação publicitária. E eu tenho outra em administração de recursos humanos e um mestrado na área social. Então, eu dei aula em 3 situações. Eu já dei aula para ensino médio, mas a nível de profissionalização de jovem aprendiz. E mesmo assim, em 3 situações diferentes, porque eu cheguei, a última experiência foi na APAE, com jovens portadores de deficiência mental, que estão inseridos no mercado de trabalho e que fazem aquela parte tanto prática do trabalho, junto ao McDonald's e estabelecimentos comerciais diversos, e precisa da parte da aprendizagem, que seria então feito na APAE. E sou professora universitária. Atualmente eu estou numa universidade, né, da iniciativa privada, e ministrando aulas num curso de moda e de design. E eu fui apresentada, né, a este site de vocês pela Foster. E então eu tomei contato com o produto e queria aqui agora, no caso, até parabenizá-los pela iniciativa, porque essa troca de informação entre os docentes eu acho que é bastante importante. O nosso cotidiano, ele é assim um pouco solitário, talvez, eu diria, porque o intercâmbio que nós temos com os outros professores, ele acontece, mas é num tempo muito resumido. Nós temos alguns horários de intervalo, pelo menos essa é a minha experiência. Alguns horários de intervalo fora das aulas em que podemos ter esse contato. As aulas terminam, cada um vai para sua casa. Então, eu acho que essa plataforma, esse site, essa ferramenta, ela pode auxiliar muito na questão de intercâmbio. Eu recebi alguns treinamentos na época que eu fiz a capacitação profissional para os adolescentes, que foi na Fundap, eu recebi materiais, então, assim, eu tenho certificações, mas mesmo assim, nós nos deparamos com algumas realidades que são diferentes, né? Então, existe uma teoria e aí a prática, como a gente já sabe, ela apresenta algumas surpresas. Pois bem, a Foster me indicou, falou, Sandra, olha esse site, tal, que legal, fui dar uma olhada lá. E claro, me cadastrei, né? Então, assim, eu me interessei bastante, fiz o meu cadastro e andei navegando, pesquisando coisas relacionadas a outras áreas, inclusive eu não entendo nada de química, mas eu entrei lá em química, porque eu tenho amigos que lecionam química para ensino médio, fundamental, e aí eu dei uma olhada. Então tem jogos interativos, tem umas coisas que são muito interessantes. E aí eu quis também, assim, ver como que seria, né, a minha participação lá nessa ferramenta. E eu tentei fazer um plano de aula, porque eu gostei muito dos planos de aula que tem lá. Então eu tentei fazer um plano de aula e eu enfrentei algumas dificuldades. Então, as minhas perguntas aqui, elas vão estar entre assim, se é a minha dificuldade de operacionalizar o processo lá, o site, ou se realmente o que eu estou dizendo de fato não tem. Então, eu fiquei nessa dúvida. Eu cadastrei uma aula inicialmente e essa aula que eu cadastrei, eu tinha que colocar uma ODA, né? Que são esses objetos aí dos estudos e tal. Que eu entendi que nós vamos buscar, né? Dos meios aí digitais que são disponibilizados. Muito bem. Só que eu percebi que eu tinha que cadastrar a minha ODA primeiro. Aí eu já tinha feito toda a minha aula e depois eu tinha que cadastrar. Então, o que que eu fiz? Eu abri uma outra janela, fui lá, né, cadastrei uma ODA e voltei para minha janelinha para tentar colocar a ODA. Só que ela tem que passar por uma validação, né, de alguém que está regulando aí, assim, analisando esse site. Então, eu não recebi essa autorização. Eu tenho entrado lá e eu entro no meu perfil, eu entro em alguns ambientes e eu queria saber se foi aprovada a minha ODA para que eu consiga terminar de montar minha aula. Que, aliás, eu quero pedir desculpa aqui, pessoal, porque ela ficou toda assim, ficou errada. Porque depois eu peguei uma ODA qualquer só para testar a ferramenta, tá? Então, a aula foi cadastrada porque eu tenho lá assim, a sua aula vai para avaliação. Só que eu preciso saber se ela foi avaliada ou não.
E já aqui pedir minha desculpa, viu? Porque não é uma aula de verdade, ela ficou esquisita, né? Era só mesmo para poder testar a ferramenta. Então, assim, eu achei muito proveitoso, né? E eu gostaria de poder conversar com alguns daqueles professores. E então eu tentei entrar num grupo, porque, como eu disse, eu particularmente sinto falta dessa troca, né, com o professor. Às vezes é conversinha de corredor, 5 minutos e não dá tempo. E lá eu vi que o professor, ele coloca minuciosamente o processo, a avaliação e tudo mais. Então eu queria conversar com ele lá. E eu não consegui entrar num grupo, né? Eu não consegui. E por um lado, assim, eu assisti o vídeo, né? Aquele vídeo explicativo, né? Que é que nem um mini curso. E eu achei muito bacana. Então, assim, de novo, né? Pessoal aí do site que está implementando, organizando e montando. É muito positivo, porque existe ainda na docência, mesmo de nível superior, aquilo que nós chamamos, né, de analfabeto digital, né? Isso não é pejorativo, mas é uma dificuldade que algumas pessoas têm do entendimento desses meios digitais. Tanto que nas universidades é atribuído ao professor hoje uma carga de procedimentos burocráticos, né? Que seria lançamento de faltas, lançamentos de notas, tudo pelo sistema. Então, vai no sistema, né? E o próprio aluno depois consegue ver, interagir, enfim. E existem alguns professores que têm dificuldade nisso. Então, ele é um excelente professor, um acadêmico, assim, maravilhoso, mas na parte relacionada à tecnologia da informação, ela é deficitária. E há até um certo preconceito com relação ao aluno, né? E a relação que se tem com essas mídias todas. E aí vale uma ressalva, né? Que também a maioria das pessoas tem dificuldade de tirar o lado positivo, né? Que a internet oferece. Então, eu acho que essa iniciativa, ela é muito importante e ela vem, assim, a colaborar, eu acho bastante, com a prática desse professor, né? E eu gostaria de saber se vocês poderiam me dar um retorno, até para que eu pudesse fazer a minha aula direitinho. A minha aula ela fala sobre sustentabilidade e ela vai conversar com jovens, adolescentes, falando sobre o consumo e moda, né? E aquela técnica do upcycle, que é dar um ressignificado à peça. Então, eu coloquei um vídeo de uma estilista mostrando, eu coloquei um videozinho daquela história das coisas, né? Então, se vocês puderem me dar esse retorno, eu vou ficar bem agradecida. Esse é o pessoal de uma escola que eu estou fazendo gravação de aulas online, chama IPD, Instituto Politécnico de Ensino à Distância. Então, eu vou ter que encerrar, porque nós vamos voltar à gravação de algumas aulas que eu estou fazendo aqui sobre prospecção. Então, eu sou a Sandra Godoy, eu tenho um WhatsApp, que é o 991532857. Se vocês quiserem fazer algum contato, alguma coisa, ou até mesmo pela Foster, eles têm os meus dados, tá bom? Muito obrigada, tá? Pela oportunidade de conhecer aí o trabalho de vocês. Até mais.